Para tudo, cuidado absoluto que hoje vamos falar sobre radioatividade. Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Tarcísio aqui para mais uma videoaula. O tema de hoje será radioatividade. Então falaremos, sobre o conceito de radioatividade, a descoberta dela e os tipos de radioatividade, além das leis impostas também. Vamos começar entendendo o que é a radioatividade. Então, é um processo natural e espontâneo em que átomos muito instáveis emitem radiação por meio de decaimento. Já vamos entender o que é o decaimento. Eles fazem isso a fim de diminuírem a sua energia e tornarem-se átomos mais estáveis. Então, a radioatividade nada mais é que a propriedade que alguns átomos, como por exemplo o urânio e o rádio, possuem, de emitirem espontaneamente a energia na forma de partículas ou de ondas, tornando-se elementos químicos mais estáveis e também mais leves. A radioatividade ela foi descoberta em 1896 por um cientista francês, cujo nome era Henri Becquerel. Ele descobriu enquanto ele estudava a fosforescência natural de algumas substâncias. Então, utilizando amostras que continham urânio, ele observou que as emissões radioativas ocorriam espontaneamente. Hoje temos conhecimento que os principais tipos de radioatividade são as emissões do tipo alfa, beta e gama. Muitos outros estudos realizados antes e depois da descoberta de Becquerel foram importantes para chegar ao conhecimento que se tem hoje sobre a radioatividade. Mais tarde, o nosso amigo Rutherford contribuiu muito para o estudo da radioatividade, também a fim de aperfeiçoar o seu modelo atômico. Como dito, a radioatividade apresenta formas diferentes de radiação. Então, nós temos duas formas de radiações que emitem partículas, que no caso são a radiação alfa e beta. E temos aquela de onda eletromagnética, que são os famosos, conhecidos no cinema, os raios gama. Na radiação de tipo alfa, a emissão de partículas alfa altera o núcleo de um átomo, transformando ele em um átomo de outro elemento químico. Esse processo também é conhecido como transmutação. Vamos lá, quando um átomo emite uma partícula alfa, seu número de massa e seu número atômico são alterados. Ou seja, ele deixa de ser aquele átomo e se transforma em outro. Aí onde tem a amostra do decaimento, como por exemplo o rádio, que vem a formar o radônio. Vocês lembram que eu falei do decaimento lá mais cedo? Então é exatamente isso. O decaimento de um átomo faz com que ele perca parte da massa do seu núcleo, o que vai alterar o elemento químico que ele é e transformar ele em outro. Bem, podemos dar outra definição para os raios alfas, No caso, são partículas positivas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons e que têm um baixo poder de penetração. Radiação do tipo beta. Essa é um pouquinho mais complexa de entender. Olha só, a partícula beta ela equivale exatamente a um elétron, o que pode ser evidenciado, observado por causa da sua massa e pela sua carga negativa. Só que fica a questão, como um núcleo que é composto apenas por prótons e nêutrons pode emitir um elétron? Isso ocorre através de um processo que é bem complexo. Esse processo é o resultado da decomposição de um nêutron. Tá? Esse nêutron ele vai se decompor em um próton e em um elétron. Sim, quando ocorre a emissão da partícula D, ou seja, agora eu tenho mais um próton, porque um nêutron se decompôs e virou mais um próton e mais um elétron. Forma-se mais um próton que fica diretamente no núcleo, ou seja, o elemento químico se transforma em outro, como é o caso do urânio que vai se transformar em netúnio. Assim, os raios beta são partículas negativas que não contêm massa, constituídas por um elétron. Como assim não contém massa? Porque a massa é desprezível. A gente já sabe disso que a massa do elétron é muito inferior, tá? E seu poder de penetração é bem superior ao dos raios alfas.
porém inferior à dos raios gamas que vamos ver agora. Radiação gama, ou alguns chamam de Y, mas o correto é gama, tá? Então a emissão dos raios gamas é feita pelo núcleo, em geral com a emissão de partículas beta ou alfa. Só que diferentemente das radiações alfa e beta, a radiação gama não é formada por partículas, mas na verdade é um tipo de onda eletromagnética. Então, logo após a emissão de partículas alfa ou beta, os núcleos recém-formados podem estar em um arranjo instável, tá? Não necessariamente agora eles vão estar estáveis, é isso que eles buscam, mas geralmente isso nem acontece. Então, para garantir um estado mais estável, os prótons e os nêutrons se rearranjam e o núcleo libera todo o excesso de energia. Esse excesso de energia é o que vai ser chamado de radiação gama. Quando essa radiação é emitida, o número de massa e o número atômico se mantêm constantes, diferente do que acontece lá na radiação alfa e na radiação beta. Outros termos também, os raios gama, são ondas eletromagnéticas de alta energia e, por não serem partículas, também não possuem massa. Vamos à primeira lei da radioatividade. Segundo essa lei, quando um átomo radioativo emite uma radiação do tipo alfa, ele dará origem a um novo átomo, né, com um núcleo contendo 2 prótons e 2 nêutrons a menos, totalizando uma massa de 4 unidades menor. Segunda lei da radioatividade fala sobre a emissão beta. Quando um átomo emite uma partícula beta constituída por um elétron e de massa desconsiderada, sua massa atômica permanece inalterada, ou seja, permanece a mesma, e seu número atômico aumenta uma unidade. Tá ok? Então, de acordo com a primeira lei, quando eu tenho a emissão de uma partícula alfa, o número atômico do átomo ele decai, ou seja, ele decai para um átomo de número atômico menor. Já na emissão, né, de partículas beta, né, agora o número atômico aumenta uma unidade, passa para um átomo de número atômico 1 acima. Bom, galerinha, e assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Como tarefa, atividade, né, vocês devem fazer uma breve pesquisa e relatar como é o funcionamento que leva à geração de energia elétrica através de uma usina nuclear. É isso, um abraço, bons estudos e bom fim de semana.